Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoica. Se você está à procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O caminho de Epicteto. Em uma cidade remota do Império Romano, na tranquilidade de uma manhã comum, um grupo de estudantes reunia-se na casa de Epicteto, o antigo escravo que havia se tornado um dos filósofos mais respeitados de sua época. A pequena escola, situada em Nicópolis, vibrava com as discussões filosóficas, onde o mestre ensinava os princípios do estoicismo com uma simplicidade encantadora, mas com uma profundidade capaz de transformar vidas. Naquela manhã, Epicteto estava sentado em um banco de madeira, segurando uma vara fina nas mãos. Seus olhos fixos no horizonte pareciam ver muito além do que estava fisicamente diante dele. Ao redor, seus discípulos aguardavam silenciosos, ansiosos por suas palavras. Dentre eles estava um jovem chamado Lucílio, novo no grupo, mas com uma sede insaciável de conhecimento. Lucílio havia ouvido falar de Epicteto por meio de seu pai, que considerava o filósofo uma das maiores mentes da humanidade. Porém, diferente de muitos outros, Lucílio não estava ali por curiosidade intelectual ou pelo desejo de alcançar reconhecimento. Ele estava em busca de algo mais profundo, a paz interior que parecia escapar de seu alcance desde que sua família fora arruinada em um conflito político. Epicteto, disse a Lucílio depois que os discípulos perderam a paciência, você sempre destaca a relevância de dominarmos o que podemos controlar e de aceitarmos o que não está sob nosso controle. Mas como posso fazer isso quando parece que perdi tudo o que importa? Como posso me resignar ao destino quando tudo ao meu redor está desmoronando? Epicteto, com sua voz calma e serena, respondeu sem tirar os olhos do horizonte. O que exatamente você perdeu, Lucílio? Onde começar? Lucílio replicou, quase com desespero. Minha riqueza, minha casa, minha posição. Até minha honra foi manchada pelos que conspiraram contra minha família. Epicteto ergueu o olhar para o jovem. Você disse que perdeu sua casa, sua riqueza e sua posição, mas essas coisas estavam realmente sob seu controle? Você poderia ter impedido o vento de soprar ou as estrelas de mudarem suas posições no céu. Lucílio franziu a testa. Não, mestre. Mas essas coisas, elas faziam parte da minha vida. Eram importantes para mim. O filósofo assentiu com um leve sorriso. Ah, mas isso é onde muitos se enganam, Lucílio. O que está realmente sob nosso controle? Não é a nossa riqueza, nem nossa posição social, nem mesmo nossa saúde. O que está verdadeiramente em nossas mãos são nossos pensamentos, nossas opiniões e nossas atitudes perante a vida. Confundimos o que é externo com o que é interno. E essa é a fonte de toda angústia. Lucílio permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. Ele sabia que Epicteto estava certo, mas ainda sentia o peso da perda. Então, como devo agir? Devo apenas aceitar que meu destino é sofrer? Sofrer. Não. Você deve aceitar que seu destino é enfrentar desafios. Mas o sofrimento é uma escolha que você faz. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Você tem dentro de si a força necessária para encontrar paz, mesmo no meio do caos. Como o barco que navega em mares revoltos, você pode ser levado de um lado para o outro pelas ondas da fortuna, mas sua mente pode permanecer firme, guiando você para o porto seguro da razão. O jovem estudante sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nas palavras de Epicteto que despertava nele uma nova percepção. Ele pensou nas noites em que ficava acordado, perturbado por sua situação, sem conseguir encontrar paz. Tudo o que ele desejava era controlar o incontrolável. Epicteto se levantou devagar, sua postura simples, mas firme, como se seu corpo fosse apenas um reflexo de sua alma disciplinada. Lucílio, venha caminhar comigo. Os dois seguiram por um caminho estreito que levava à beira de um penhasco. Abaixo deles, o mar batia nas rochas, uma lembrança constante do poder indomável da natureza. Enquanto caminhavam, Epicteto continuou a falar. Há muito tempo, quando eu era um escravo, aprendi uma lição importante. Meu mestre, Epafrodito, uma vez quebrou minha perna por capricho. Durante o ato, eu lhe disse calmamente, você vai quebrá-la. E ele o fez. Mas o que ele não quebrou foi meu espírito. Essa é a essência do estoicismo, Lucílio. Seu corpo pode ser quebrado, sua riqueza pode ser roubada, mas ninguém pode tocar sua alma sem sua permissão. Lucílio olhou para o filósofo, impressionado. Ele já tinha ouvido essa história, mas ouvir diretamente de Epicteto, sentir o impacto emocional de suas palavras,
fez com que ele começasse a entender verdadeiramente o que o mestre queria dizer. Então, o que devo fazer? Perguntou Lucílio, finalmente com uma voz menos desesperada. Primeiro, você deve entender o que é verdadeiramente importante. Não é o que você perdeu, mas como você escolhe viver daqui para frente. Não é a fortuna ou a desgraça que define um homem, mas a maneira como ele reage a elas. Você tem o poder de ser livre, Lucílio, mas essa liberdade começa dentro de você. Enquanto caminhavam, Epicteto pegou uma pequena pedra do chão e a segurou na mão. Veja esta pedra, disse ele, oferecendo-a a Lucílio. Ela não escolhe o que acontece com ela. Se o mar a levar, ela será jogada de um lado para o outro até se desgastar. Mas você, Lucílio, não é uma pedra. Você tem a razão. Pode decidir como reagir aos eventos. Isso, meu jovem, é a verdadeira liberdade. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não estava nas circunstâncias externas, mas na maneira como escolhemos responder a elas. O caminho de Lucílio, assim como de muitos dos discípulos de Epicteto, foi marcado por essa compreensão gradativa de que a serenidade vem de dentro, não de fora. A partir desse momento, Lucílio começou a praticar os ensinamentos do mestre, focando no controle sobre suas próprias percepções e reações, aceitando o destino com tranquilidade e sabedoria. O caminho de Epicteto, parte 2. Os dias passaram, e Lucílio começou a aplicar os ensinamentos de Epicteto em sua vida diária. Ele era jovem, cheio de energia, e os impulsos da juventude ainda corriam em suas veias. Às vezes, ele se pegava lutando contra o impulso de se enraivecer ou lamentar as injustiças do mundo, mas cada vez que esses sentimentos emergiam, ele se lembrava das palavras do filósofo: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Certa manhã, Lucílio estava sentado à beira do rio, refletindo sobre tudo o que havia aprendido até ali. O sol se erguia lentamente, espalhando seus raios dourados sobre a água, enquanto os pássaros cantavam de maneira suave nas árvores ao redor. A tranquilidade da cena contrastava com o turbilhão de pensamentos que ainda povoavam sua mente. Ele sentia-se em paz, mas uma pergunta persistente o incomodava. Epicteto apareceu silenciosamente atrás de Lucílio e, observando o jovem em profunda contemplação, perguntou-lhe com sua voz serena: "O que te preocupa hoje, meu jovem amigo?" Lucílio olhou para o filósofo e hesitou antes de responder. "Mestre, compreendo o que você diz sobre aceitar o que está fora de nosso controle. Mas e o desejo? E a ambição? Não devemos lutar por um futuro melhor? Como podemos encontrar a paz sem abdicar de nossos sonhos?" Epicteto sorriu suavemente, como se esperasse essa pergunta. Ele sentou-se ao lado de Lucílio e, após alguns momentos de silêncio, respondeu: "Ambição e desejo não são problemas, desde que estejam enraizados na razão. O problema surge quando esses desejos estão fora de nosso controle. Desejar uma vida melhor, ser uma pessoa honrada, tudo isso está ao nosso alcance. Mas querer que o mundo mude à nossa vontade, que as circunstâncias externas se moldem aos nossos caprichos, é a causa de toda a miséria." "Como assim, mestre?" perguntou Lucílio, intrigado. "Veja, Lucílio", começou Epicteto, "você pode desejar ser um homem sábio, pode se esforçar todos os dias para praticar a virtude, e isso está em seu controle. Mas desejar a aprovação de outros, querer que as fortunas externas se alinhem a seu favor, ou ansiar por poder e prestígio, isso está nas mãos do destino. A diferença está em colocar seu foco naquilo que você pode moldar, sua própria mente e seu próprio caráter." Lucílio refletiu sobre isso. Ele sempre desejara restaurar a honra de sua família e reconquistar sua posição social, mas agora via que, ao fazer isso, ele estava colocando sua felicidade em algo que estava fora de seu controle. Epicteto, percebendo a luta interna do jovem, continuou: "Você conhece a história de Anaxágoras, o filósofo grego?" Lucílio balançou a cabeça. Quando disseram a Anaxágoras que seu filho havia morrido, ele respondeu: "Eu sempre soube que ele era mortal." Anaxágoras não estava sendo frio, Lucílio, mas sim sábio. Ele entendeu que, ao nascer, seu filho já estava destinado à morte. Isso não está em nossas mãos. Mas como reagimos a isso? Se nos desesperamos ou aceitamos com serenidade, isso sim depende de nós. Lucílio permaneceu em silêncio, pensando nas palavras de Epicteto. A morte de um ente querido era algo que ele temia profundamente. No entanto, ele começou a perceber que viver com medo da morte, ou de qualquer outra perda, era uma prisão invisível que ele mesmo construía. "Então, devo desistir de todos os meus desejos e esperanças, mestre?"
Lucílio perguntou, ainda confuso. Epicteto balançou a cabeça. Não, Lucílio. Não se trata de desistir de tudo, mas de compreender que alguns desejos não dependem de você. Deseje ser virtuoso, deseje ser justo, deseje ser alguém de caráter firme. Isso está em suas mãos. Mas não deseje que o mundo se curve às suas vontades. Você pode navegar com o vento a favor, mas não pode comandar o vento. Lucílio sorriu pela primeira vez em dias. As palavras do filósofo eram como luzes iluminando o caminho que ele não via antes. Ele entendeu, agora, que havia passado grande parte de sua vida desejando aquilo que não podia controlar: a riqueza, o reconhecimento, a estabilidade, e que, ao fazer isso, havia negligenciado o que realmente importava: o controle sobre sua própria mente e ações. Epicteto se levantou e olhou para o céu. Venha, Lucílio. Está na hora de voltar. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Nos meses que se seguiram, Lucílio continuou a estudar sob a orientação de Epicteto. Cada dia era uma nova lição, e ele começou a ver como a filosofia estoica não era apenas uma coleção de teorias, mas um guia prático para viver uma vida plena e digna. Certa tarde, durante uma discussão com os outros alunos, um dos discípulos mais velhos, chamado Quintus, falou sobre o desejo de vingança. Ele havia sido injustiçado por um oficial local e estava furioso. Como posso aceitar que esse homem continue a me humilhar? Não é meu direito buscar justiça. Epicteto, sempre paciente, respondeu: a justiça é um grande bem, mas o que você chama de justiça, Quintus, é apenas vingança disfarçada. O que realmente importa é como você reage à injustiça. O oficial pode te insultar, pode até tomar algo seu, mas não pode tocar sua mente. Ele não pode controlar quem você é. E se você deixar que a raiva tome conta, estará entregando a ele o controle sobre sua alma. Quintus, ainda frustrado, protestou, mas ele não deve pagar pelo que fez. Epicteto olhou fixamente para Quintus. Quem paga o preço mais alto? Quintus? Aquele que é insultado e mantém sua paz, ou aquele que se deixa consumir pelo ódio? A verdadeira justiça é manter sua virtude, não se perder em vingança. Lucílio observou essa interação e sentiu, mais uma vez, o peso das palavras de Epicteto. Ele começou a ver que os ensinamentos do filósofo eram uma forma de libertação. Libertação não apenas do medo ou da dor, mas de todas as correntes invisíveis que amarravam sua mente e coração. Com o passar dos anos, Lucílio tornou-se um discípulo fiel de Epicteto. Ele seguiu seus ensinamentos com dedicação e, aos poucos, sua visão do mundo mudou. Ele aprendeu a viver de acordo com a natureza, aceitando o que estava fora de seu controle e focando naquilo que podia mudar: a si mesmo. Na última vez que se encontraram, Lucílio já não era mais o jovem confuso e perdido que havia chegado a Nicópolis. Agora, ele era um homem sereno, com uma profunda compreensão da vida. Quando se despediram, Epicteto olhou nos olhos de Lucílio e disse: você encontrou sua liberdade, meu amigo. Lembre-se sempre, o verdadeiro poder está dentro de você. Lucílio assentiu, grato, sabendo que as lições que havia aprendido ali o acompanhariam pelo resto de sua vida. Essa história mostra como os ensinamentos de Epicteto podem transformar alguém ao longo do tempo, mostrando a essência do estoicismo: viver de acordo com a razão, aceitar o que não podemos controlar e focar no cultivo de nossa virtude interior. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.